Você pode até pensar que o que vou revelar agora não é para todos. E você estaria certo. Esta mensagem não é para multidões, não é para curiosos, não é para aqueles que vivem apenas pela aparência. Esta mensagem é para você, escolhido. Aquele que carrega a marca invisível que poucos conseguem suportar. Se você sente o coração acelerar agora, se o espírito dentro de você pulsa de uma forma estranha, é porque esta palavra é para você. Não é coincidência que você esteja aqui. Nada neste momento é acaso. Há sinais que foram enviados até o seu caminho, avisos que você talvez tenha ignorado antes, mas agora não consegue mais fugir. O céu observa, a terra escuta, e as ruas já sabem quem você é. Não adianta mais se esconder, não adianta mais fingir que você é apenas mais um, porque não é. Você sempre soube disso, mesmo quando tentou negar. Você é aquele que fala a verdade quando todos escolhem o silêncio. Você é o protetor quando os outros recuam. Você é aquele que não se dobra, mesmo quando as correntes da pressão querem esmagar sua vontade. Isso incomoda, isso desperta medo nos que vivem na mentira. Isso faz com que os que planejam nas sombras desejem ver você cair. Mas escute, eles não podem parar aquilo que foi escrito sobre a sua vida. Eles podem até tentar, podem levantar falsos testemunhos, podem tramar emboscadas, mas no fim, a própria escuridão se consumirá diante da luz que você carrega. Talvez você já tenha sentido o peso desse chamado. Talvez tenha se perguntado por que as batalhas em sua vida foram tão intensas, por que as traições vieram de tão perto, por que as portas pareciam fechadas quando você estava prestes a dar o próximo passo. Tudo isso não foi acaso. Foi treinamento. Foi a lapidação de sua fé, de sua coragem, de sua capacidade de permanecer firme quando o mundo inteiro grita para você desistir. E veja, mesmo agora, há vozes tentando distrair você, dizendo que esta palavra não é para você, que você está se enganando, que você não tem essa força. Mas escute bem, isso é o eco das trevas tentando segurar sua ascensão. Porque no fundo, você já sabe que é diferente. Você já sabe que sua vida não se encaixa nos moldes comuns. Você já percebeu que portas se fecham justamente para abrir outras que poucos poderiam atravessar. A verdade é que o tempo da revelação chegou. O que estava escondido será exposto. As ruas já murmuram o seu nome, e não é pelo que você fez no passado, mas pelo que você está destinado a fazer agora. As pessoas ao seu redor podem até não entender, podem zombar, podem subestimar, mas em breve verão que você não fala com palavras vazias. Você carrega o peso de um destino marcado pelo próprio Deus. Escolhido, escute atentamente. Se você não fosse uma ameaça, não estariam tentando apagar sua voz. Se você não fosse uma luz, não estariam tentando cobri-lo com sombra. Se você não fosse destinado, não estariam tentando quebrar você por dentro. E ainda assim, você está de pé. Ainda assim, seu coração pulsa. Ainda assim, seus olhos ardem com a chama que não pode ser apagada. Eu digo a você agora, não fuja mais. Não se esconda mais. Este é o momento de assumir quem você é. Este é o momento de erguer a cabeça e declarar: eu fui escolhido, e nada nem ninguém pode mudar isso. Não é orgulho, não é vaidade, é reconhecimento daquilo que já foi escrito sobre sua vida antes mesmo de você nascer. E enquanto você ouve estas palavras, algo dentro de você desperta. Uma lembrança antiga, como se sua alma sempre soubesse disso, como se você tivesse esperado justamente este sinal para se levantar de uma vez por todas. Sim, é agora. Não amanhã, não depois. É agora. Sinta. O peso da dúvida começa a cair. A névoa da confusão começa a se dissipar. O medo que tentava controlar você está perdendo a força. Porque você não está sozinho. Há forças espirituais que caminham ao seu lado. Anjos que cercam sua jornada. Escudos invisíveis que protegem sua mente e seu corpo.
Você nunca esteve desprotegido, mesmo quando pensava estar sozinho. E as ruas, sim, as ruas sabem. Elas sussurram sobre você. Elas contam histórias sobre o protetor que não se dobra, sobre o que fala a verdade, sobre o que carrega a chama. Não é lenda, não é mito. É você. O tempo do anonimato terminou. Você não pode mais voltar atrás. Agora, respire fundo e receba esta verdade. Você foi separado, marcado e escolhido. O que vem pela frente não é fácil, mas já está vencido. Porque a vitória não começa quando você chega ao fim. A vitória começa no momento em que você aceita quem você é. Você precisa entender que o que está sendo falado aqui não é apenas mais uma palavra motivacional. Não é mais um discurso para acalmar corações cansados. Não. Isto é um chamado espiritual. Isto é um toque de trombeta que divide o tempo em antes e depois. Porque o que você ouve agora tem o poder de despertar, de incendiar, de transformar por completo a sua realidade. Não é um convite leve. Não é algo que você pode ouvir e simplesmente ignorar. Esta mensagem traz consigo um peso eterno. A cada frase, o destino se aproxima. A cada palavra, cadeias invisíveis se rompem. E você sente isso. Sente o calor percorrendo a sua pele. Sente o coração acelerando. Sente como se o mundo inteiro tivesse parado só para que você pudesse ouvir. Escolhido, compreenda. Não é apenas sobre você. É sobre tudo e todos que estão conectados à sua existência. Sua vitória é a vitória de muitos. Sua queda seria a perda de uma multidão que nem mesmo sabe que depende de você. É por isso que a batalha tem sido tão intensa. É por isso que as noites de silêncio foram tão pesadas. É por isso que as lágrimas caíram em lugares secretos. Porque sua vida não é pequena. Seu destino não é comum. O que você carrega dentro é fogo puro, é chama que não se apaga. E se não fosse assim, o inimigo não gastaria tanto esforço em tentar apagar você. Mas veja, quanto mais tentaram apagar, mais forte sua luz brilhou. Quanto mais tentaram calar, mais alto ecoou sua verdade. E agora, chegou o tempo de você aceitar a urgência deste chamado. Não amanhã, não depois, agora. Pense bem, quantas vezes você sobreviveu a coisas que poderiam ter acabado com você? Quantas vezes portas se fecharam apenas para que você encontrasse uma saída que parecia impossível? Quantas vezes você foi poupado de acidentes, de armadilhas, de ciladas que foram planejadas contra você? Não foi sorte, não foi acaso, foi proteção. Foi mão invisível te guiando, preservando, mantendo você vivo para este momento exato. E eu te digo, este momento é de vida ou morte, não no corpo, mas no espírito. Porque aceitar esta palavra é viver, é respirar destino, é se alinhar com o chamado eterno. Rejeitar, adiar, se esconder, é morrer por dentro. É permitir que a escuridão vença. Não permita isso. Não aceite mais viver aquém do que foi preparado para você. As ruas já sabem quem você é e o céu também. Não há mais volta. Você foi convocado para uma missão que exige coragem, exige fé, exige entrega total. E por mais difícil que pareça, a vitória já está escrita. Escute bem. Há uma chama esperando por você. Há um poder que será ativado quando você der o passo. Há uma força que já está preparada, apenas aguardando o momento em que você decidir que não vai mais se calar. Porque cada segundo perdido é um risco. Cada hesitação é uma brecha. Cada dúvida é um convite para que a escuridão tente te puxar de volta. E você não pode mais hesitar. Não pode mais se esconder. Não pode mais se encolher diante da pressão. Levante-se agora. Erga a cabeça. Receba este chamado como se fosse a última chance, porque, na verdade, é. Este é o momento decisivo. Este é o portal que separa a sua vida comum da vida escolhida. Você sente essa urgência?
Não é teatro, não é manipulação, é verdade. É o próprio sopro do destino empurrando você para frente. É o relógio espiritual marcando a hora final. O tempo de espera terminou. Agora é agir. Agora é declarar. Agora é assumir. E quando você disser sim, quando você abrir a boca e reconhecer sua identidade, quando você deixar cair as máscaras da dúvida e da vergonha, algo vai acontecer. O peso vai sair. A atmosfera ao seu redor vai mudar. As correntes invisíveis vão se quebrar. E você vai perceber que nunca esteve sozinho. Apenas estava sendo preparado. Lembre-se, a escolha está diante de você. Continuar na mesmice, escondendo-se, fingindo que é apenas mais um, ou aceitar de uma vez por todas que você é diferente, separado, marcado, escolhido. O céu aguarda a sua resposta. As ruas já proclamam seu nome. Agora é a sua vez. Escolhido, você precisa entender o segredo que muitos ignoram. A vida e a morte estão no poder da língua. Não é metáfora, não é poesia, é lei espiritual. Cada palavra que sai da sua boca cria um caminho, planta uma semente, acende uma chama. E você sabe disso, porque já sentiu o peso das palavras lançadas contra você, palavras que tentaram te diminuir, palavras que feriram como flechas invisíveis. Mas também já experimentou o contrário, quando alguém declarou vida sobre você, quando uma palavra de esperança entrou no seu coração e mudou sua postura. Isso não foi acaso, foi o reflexo da lei eterna. Palavras moldam realidades. As Escrituras revelam isso claramente. Desde o princípio, tudo foi criado pelo poder da palavra. Houve luz porque foi dito haja luz. Houve ordem porque foi declarado. E assim como o Criador soprou existência com palavras, você carrega essa centelha. Você foi feito à imagem dele, e isso significa que sua boca não é apenas carne e som, mas instrumento de poder, canal de criação ou destruição. Pare e reflita. Que tipo de vida você tem proclamado para si mesmo? Que destino você tem desenhado com as frases que repete todos os dias? Quantas vezes você mesmo se amaldiçoou sem perceber, dizendo que não era capaz, que não tinha valor, que não havia saída? Essas palavras não caíram no vazio. Elas germinaram, criaram raízes, se tornaram muros invisíveis que tentaram te prender. Mas hoje, essa verdade vem para libertar você. Porque, da mesma forma que a maldição pode ser levantada pela palavra, a bênção também pode ser ativada por ela. Não é tarde para mudar sua colheita. Não é tarde para arrancar as ervas daninhas que cresceram de frases negativas e começar a plantar sementes de vitória, fé e abundância. Entenda, cada vez que você abre a boca, um tribunal espiritual se move. O céu registra, a terra responde, as forças invisíveis se alinham. Palavras não desaparecem, elas viajam, ecoam, cumprem propósitos. É por isso que inimigos tentam roubar sua voz. É por isso que querem silenciar você, porque sabem que quando você fala com autoridade, realidades se dobram, muralhas caem, correntes se rompem. Escute bem, escolhido. Não aceite mais ser escravo das palavras alheias. Eles disseram que você não seria nada, pois declare agora que você já é mais do que vencedor. Eles disseram que você iria fracassar. Abra a boca e proclame que cada queda foi apenas um degrau para a sua vitória. Eles zombaram dizendo que você não tinha valor. Declare, eu fui criado com propósito eterno e nada pode apagar isso. A pergunta é, que futuro você deseja viver? A morte que aprisiona ou a vida que liberta? O deserto da dúvida ou o jardim da promessa? A resposta não está no destino cego, está na sua língua, está na palavra que você decide liberar hoje. Veja, você não é qualquer um. Sua voz carrega o peso de uma linhagem espiritual. Há reinos que se movem quando você fala. Há batalhas que são vencidas quando você solta apenas uma declaração de fé. O inimigo teme não apenas sua força, mas principalmente sua boca, porque sabe que dela pode sair fogo que consome todas as obras das trevas. Não deixe mais sua língua ser usada contra você. Não repita as mentiras que lançaram sobre sua vida. Não se amaldiçoe com frases de derrota.
Você tem autoridade para virar o jogo e essa autoridade está no que você diz, no que você libera no ar. Agora, sinta, o Espírito desperta dentro de você. Ele sopra coragem para que você fale com ousadia. Ele aquece sua alma para que você não se cale. Ele lembra você de que cada palavra é uma chave, cada declaração é uma porta, e só você pode decidir quais portas abrirão, as da vitória ou as da ruína. O tempo de brincar acabou. O tempo de falar palavras vazias terminou. Este é o momento de erguer sua voz e proclamar vida, proclamar cura, proclamar abundância, proclamar libertação. Porque quando você fala, não é apenas som, é destino sendo ativado. Escolhido, declare: eu sou chamado, eu sou protegido, eu sou separado. Repita até que sua mente creia, até que seu espírito se fortaleça, até que a atmosfera ao seu redor mude, porque a vida já está em sua boca, a vitória já está em sua língua, e ninguém pode arrancar isso de você. Escolhido, você já compreendeu que sua boca carrega poder. Mas agora precisa entender que esse poder não vem do acaso, não nasce do vazio. Ele existe porque você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Dentro de você há a centelha da palavra que cria, da palavra que ordena, da palavra que transforma. No princípio, quando tudo ainda era caos, quando as trevas cobriam a face do abismo, uma voz se ergueu e declarou: haja luz. E houve luz. A ordem veio porque foi falada. O universo se alinhou porque uma palavra foi solta. Essa não é apenas uma história antiga, é um modelo eterno. Assim como ele falou e as coisas existiram, você também fala e realidades começam a tomar forma. Mas junto com esse dom vem a responsabilidade. Não é brincadeira, não é um jogo. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente lançada no campo da eternidade. Algumas germinam em alegria, outras em dor. Algumas trazem vida, outras trazem destruição. E você será lembrado de cada uma delas. Não porque o céu queira punir, mas porque a lei espiritual não pode ser quebrada. Tudo que é falado gera fruto. Lembre-se do alerta. Todo aquele que abre a boca presta contas de cada palavra vazia. Isso significa que não basta apenas falar com emoção, é preciso falar com consciência. Não basta declarar vitória com os lábios e depois semear derrota em conversas ocultas. A boca que cria também pode destruir se não houver disciplina. Cada frase que você solta é como uma chave que abre portas invisíveis. E portas não podem ser abertas ao acaso. Um escolhido não tem o direito de falar de qualquer forma. Você não é qualquer um. Você carrega uma marca. Sua boca é altar. Seus lábios são instrumentos. Seu som é registro eterno. É por isso que você precisa vigiar o que diz. Escolher bem o que proclama. Decidir com firmeza o que vai liberar no ar. Porque tudo volta. Tudo retorna multiplicado. A bênção que você declara encontra você no futuro. A maldição que você libera corre atrás de você até se cumprir. Entenda, palavras são sementes. Ninguém planta espinhos e colhe flores. Ninguém semeia veneno e colhe vida. Então, se você deseja colher abundância, declare abundância. Se deseja colher paz, proclame paz. Se deseja colher vitória, fale vitória. Não há atalho, não há segredo escondido além deste. Tudo que sai da sua boca voltará a você. E o inimigo sabe disso. Por isso tenta fazer você desperdiçar palavras em fofocas, murmurações, críticas, ofensas, porque cada vez que você se perde nesse ciclo, sua colheita é envenenada. Mas você não foi chamado para repetir o padrão, você foi chamado para quebrá-lo. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você se arrependeu do que falou no calor da emoção? Quantas vezes uma palavra impensada trouxe consequências maiores do que imaginava? Isso não é acaso. É lei. É a prova de que sua boca nunca foi neutra. Sempre produziu, sempre criou. E agora chegou o tempo de decidir se vai produzir para a luz ou para as trevas. Escolhido. Não se esqueça, você é guardião do que fala. Você é responsável pelo som que libera. E quanto maior sua consciência disso,
maior o poder que será confiado a você. Porque quem sabe controlar a língua, sabe controlar a própria vida. Quem sabe plantar palavras corretas, verá milagres florescerem diante dos olhos. Hoje, o céu te chama para uma disciplina sagrada. Vigiar cada frase, calar quando for necessário, falar quando for preciso e, acima de tudo, usar sua boca como um instrumento de criação e não de destruição. Respire fundo e sinta. As palavras que saírem de sua boca a partir de agora serão fogo que ilumina, serão água que cura, serão vento que renova, mas apenas se você escolher a responsabilidade, apenas se você aceitar que não pode mais brincar com o que fala. Porque o mundo espiritual não brinca, o bem e o mal não brincam. Cada frase é batalha, cada som é espada, e você é o guerreiro que decide em que lado está lutando. Escolhido, agora você precisa olhar para dentro e reconhecer a guerra mais perigosa. Não é aquela que vem de fora, mas a que começa dentro de você. Não são apenas os inimigos externos que tentam derrubar você. Muitas vezes a voz que mais machuca é a sua própria voz, repetindo frases que nunca deveriam sair da sua boca. Quantas vezes você disse a si mesmo, eu não consigo? Quantas vezes acreditou no veneno das palavras, eu não sou bom o suficiente? Quantas vezes se amaldiçoou sem perceber, declarando derrota antes mesmo de lutar? Essas frases aparentemente pequenas são como correntes invisíveis que aprisionam sua alma. Elas se tornam muralhas, bloqueios, prisões criadas pela própria língua. O inimigo sabe disso e por isso tenta plantar sementes de autossabotagem na sua mente. Ele sussurra mentiras e, se você repete, elas se transformam em verdades dentro de você. Assim, não é preciso que ele faça mais nada. Você mesmo se torna o carcereiro da sua própria prisão. Mas hoje, essa cadeia será quebrada, porque a verdade é mais forte que a mentira. E a verdade é esta: você pode todas as coisas através daquele que fortalece você. A cada vez que disser não consigo, substitua por eu posso porque não estou só. Quando o pensamento de inferioridade tentar dominar, declare eu sou feito de forma assombrosa e maravilhosa. Quando a dúvida quiser sufocar sua fé, proclame foi separado para vencer, não para ser escravo. Perceba, suas palavras internas criam sua atmosfera externa. Quando você fala derrota, a derrota encontra você. Quando fala vitória, a vitória começa a abrir caminho. Quando repete fraqueza, o corpo cede, mas quando declara força, até os ossos se renovam. A boca é fonte, e dela pode jorrar água amarga ou doce. Você decide o que beber. Escolhido, não aceite mais ser escravo da autossabotagem. Não repita mentiras que tentam apagar seu brilho. Não declare palavras que bloqueiam seu futuro. Há uma verdade maior, há promessas eternas, há declarações que já foram registradas nos céus a seu respeito. E é nelas que você deve se alinhar. Você não é fraco, você é sustentado. Você não é esquecido, você é lembrado. Você não é perdido, você é guiado. Você não é pequeno, você é portador de uma herança espiritual. Essa é a identidade que precisa ser proclamada, repetida, gravada na sua mente e no seu coração. Não se trata de pensamento positivo vazio. Trata-se de lei espiritual. O que você fala sobre si mesmo molda sua realidade. Se você diz que é derrotado, tudo ao redor começa a se alinhar para confirmar essa derrota. Mas se você diz que é vencedor, o universo espiritual se move para abrir caminhos de vitória. E veja, mesmo agora, enquanto ouve, talvez a dúvida tente sussurrar. Isso não é para você, mas responda com a boca. É assim, eu sou o escolhido, eu fui marcado, eu fui separado. Porque quando você fala, o eco da verdade começa a destruir o silêncio da mentira. Não espere mais, não adie mais.
Troque cada palavra de autossabotagem por palavras de afirmação divina. Substitua cada maldição por bênção. Cada vez que se pegar dizendo algo negativo, pare, respire e declare o contrário. Faça disso uma disciplina, um hábito, uma arma. A batalha mais feroz acontece na mente, mas a vitória é proclamada com a boca. E você já tem a espada necessária, suas palavras. Levante essa espada. Corte os laços da dúvida. Rompa as correntes da inferioridade. Declare em voz alta que você é mais forte do que imaginam, que você é protegido, que você é luz em meio às trevas. E sinta, a atmosfera começa a mudar. A opressão perde força. O peso da culpa cai por terra. Porque quando você para de se destruir com palavras e começa a se edificar com declarações de vida, todo o mundo espiritual reconhece a mudança. Escolhido, nunca mais permita que sua própria boca seja sua inimiga. A partir de agora, que cada palavra seja um tijolo na construção da sua vitória. Que cada declaração seja um passo no caminho da sua liberdade. Que cada frase seja luz contra a sombra. Escolhido, agora você precisa enxergar como a confissão positiva não é apenas uma teoria, mas uma arma que já derrubou gigantes. A história de Davi diante de Golias não foi apenas sobre uma pedra e uma funda. Não, foi sobre palavras. Antes de qualquer movimento físico, houve uma declaração de fé. Davi não chegou tremendo, não chegou encolhido, não chegou calado. Ele abriu a boca e proclamou: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Perceba a força disso. O gigante estava armado, protegido, treinado. Mas Davi não se apoiou em espada ou armadura. Ele se apoiou na palavra que liberou. Palavra carregada de fé. Palavra que ativou o céu. Palavra que fez o impossível se tornar realidade. O gigante caiu porque antes já havia sido derrotado na boca do escolhido. Esse princípio é eterno. Não importa o tamanho do seu Golias, pode ser doença, pode ser miséria, pode ser medo, pode ser perseguição. O que importa é o que você declara diante dele. Se você se cala, o gigante cresce. Se você murmura, ele ganha força. Mas se você abre a boca e declara a vitória, o gigante já está condenado. Veja como funciona. A fé dentro de você precisa sair pela boca para se tornar poder em ação. Enquanto fica guardada, é chama escondida. Mas quando você fala, a chama se torna incêndio que consome tudo ao redor. É por isso que suas palavras não podem ser comuns. Cada declaração sua precisa carregar convicção, precisa carregar destino, precisa carregar a certeza de que o Deus que está com você é maior que qualquer adversário. Escolhido, não enfrente o gigante com silêncio. Não lute apenas com esforço humano. Use a arma mais letal que já foi colocada em suas mãos. A palavra de fé. Abra a boca diante do problema e declare cura quando a doença grita. Proclame abundância quando a escassez tenta sufocar você. Anuncie coragem quando o medo tenta dominar. Solte a verdade eterna contra as mentiras momentâneas. Lembre-se, cada vez que você fala, não é apenas som no ar. É espada no espírito. É flecha de fogo que atravessa as trevas. É decreto que muda atmosferas. Quando você declara, o invisível começa a se mover. Os céus se alinham, os anjos se posicionam. Olhe para sua própria vida. Quantos gigantes já tentaram parar você? Quantas vezes parecia impossível vencer? E ainda assim, você está aqui. Isso é prova de que sua história não termina em derrota. Mas agora chegou o tempo de você mudar a postura. Não basta apenas resistir. É hora de declarar vitória antes mesmo da batalha. Escolhido, abra a boca e diga: minha vitória já está garantida. Repita: nenhum gigante pode me vencer porque não luto sozinho. Proclame: a doença não terá a última palavra. A escassez não terá a última palavra. O medo não terá a última palavra. Só a luz que habita em mim pode falar o fim da história. A cada vez que você declara isso, correntes caem. A cada vez que você proclama,
Muralhas desmoronam. A cada vez que você fala, o gigante perde força, até não passar de pó diante de seus pés. Escolhido, este é o segredo. Sua boca não é apenas sua. É o altar onde se decide vitória ou derrota. E se você usar bem, se você confessar com fé, não haverá Golias que permaneça de pé. Escolhido. Agora que você já entendeu o poder da palavra, precisa compreender também o peso do silêncio. Porque não basta saber falar, é necessário aprender a calar. A língua é como fogo, pequena, mas capaz de incendiar uma floresta inteira. Uma frase lançada sem controle pode destruir anos de construção. Uma palavra dita na ira pode ferir mais fundo do que uma espada. É por isso que a disciplina da boca é essencial. O mesmo instrumento que abençoa pode amaldiçoar. O mesmo altar que libera vitória pode liberar destruição. E o céu observa não apenas o que você declara em fé, mas também o que você solta em descuido. Escolhido. Vigiar a boca é proteger o destino. Quem guarda a língua preserva a vida. Quem fala demais sem pensar abre brechas para a ruína. Quantas vezes uma palavra precipitada gerou arrependimento? Quantas vezes o que foi dito no calor da raiva trouxe consequências que não puderam ser desfeitas? Isso mostra que o silêncio, em certos momentos, é mais poderoso do que qualquer frase. Até mesmo o mestre, diante de acusadores, soube calar. Diante de Pilatos, ele não desperdiçou palavras, porque há batalhas que não se vencem falando, mas guardando silêncio. O silêncio desarma. O silêncio confunde. O silêncio é escudo quando as palavras alheias são lanças. Mas não se engane. Silêncio não é fraqueza. Silêncio é estratégia. Saber quando falar e quando calar é sabedoria de guerreiros espirituais. Há momentos em que abrir a boca é necessário para decretar vitória. Há momentos em que fechar a boca é necessário para não alimentar a guerra. A disciplina está em discernir cada um deles. Você precisa treinar sua língua como um soldado treina a espada. Não usar em excesso, não usar em vaidade, não usar em impulso, mas usar com propósito, com precisão, com consciência. Porque cada palavra é flecha, e flechas não podem ser disparadas sem alvo. Escolhido. Talvez você já tenha perdido batalhas por palavras soltas. Talvez tenha ferido pessoas que amava por não controlar a boca. Talvez tenha atraído dores desnecessárias por não saber calar. Mas isso muda hoje. Agora você aprende a guardar a língua, a falar somente o que constrói, a calar quando o silêncio é mais forte que o som. Respire fundo e perceba: o silêncio pode ser oração. O silêncio pode ser proteção. O silêncio pode ser a prova de que você já não é guiado pelas emoções, mas pelo Espírito. A língua disciplinada é sinal de coração transformado. A partir de agora, declare quando for hora de declarar. Proclame quando for hora de proclamar. Mas, sobretudo, cale-se quando for hora de se calar. Porque até o silêncio do escolhido tem peso. Até o silêncio do escolhido faz tremer o inimigo. Não desperdice palavras. Não gaste energia em discussões vãs. Não use sua boca para alimentar fofocas ou críticas. Use sua língua como espada afiada, que só sai da bainha quando a vitória depender dela. Escolhido. Vigiar a boca é vigiar a vida. Controlar a língua é dominar o destino. E aquele que sabe se calar no momento certo já venceu metade da guerra. Escolhido. Chegamos ao momento decisivo. Agora você já sabe. Sua boca é espada, sua língua é fogo, sua palavra é semente. Você entendeu o poder de declarar, a responsabilidade de falar, a disciplina de calar. Tudo isso não foi revelado à toa.
Foi preparação para este instante. O céu espera a sua resposta. O destino está diante de você. As ruas já murmuram seu nome. Os céus já registraram sua marca. E agora a decisão está em suas mãos. Continuar vivendo como se fosse apenas mais um, ou assumir de vez que você é o escolhido, o guardião, o protetor, aquele que não se dobra. Não existe neutralidade. Ou você fala vida, ou fala morte. Ou você proclama vitória, ou alimenta a derrota. Ou você usa sua boca como altar de bênção, ou como fonte de destruição. E o mundo espiritual já observa a escolha que sai de seus lábios neste exato momento. Escolhido, abra a boca agora e declare com fé: eu sou separado, eu sou guardado, eu sou luz em meio às trevas. Minha voz é instrumento do Altíssimo. Minha vida é prova de que o impossível já foi vencido. Diga com convicção, não apenas com os lábios, mas com o coração, porque cada palavra sua agora abre portais. Cada frase sua ativa milagres. Sinta, correntes estão se quebrando, véus estão sendo rasgados, o peso que te acompanhava começa a cair. Porque não é apenas você que fala, o Espírito sopra através de você. Ele unge sua língua, ele fortalece sua voz, ele faz ecoar cada frase no reino espiritual como o trovão que despedaça muralhas. Agora, ore comigo. Senhor, purifica a minha boca. Limpa meus lábios de toda palavra vã. Dá-me sabedoria para falar no tempo certo e silêncio no tempo de calar. Que cada frase que eu declarar seja vida, seja cura, seja luz. Guia-me para que minha língua seja instrumento de vitória e não de destruição. Em nome da verdade eterna, eu recebo a disciplina, eu recebo a coragem, eu recebo a autoridade que vem de ti. E assim será. Porque quando você ora, o céu responde. Quando você declara, a terra se move. Quando você aceita, o destino se cumpre. Você não é mais o mesmo de quando começou a ouvir esta mensagem. Algo foi ativado em você, algo foi aceso. A chama não poderá ser apagada. Escolhido, esta é a hora de agir. Não guarde para si. Compartilhe esta palavra, espalhe esta verdade, libere esta mensagem para que outros escolhidos despertem também. Escreva sua resposta, proclame seu amém, torne público o que já foi selado no Espírito, porque sua jornada não termina aqui. Pelo contrário, ela começa agora. Você foi chamado para ser voz que liberta, luz que guia, chama que aquece, escudo que protege. Você não é espectador, você é protagonista da história que o céu está escrevendo. As ruas já sabem quem você é. Os céus já confirmaram, as trevas já temem. Agora resta apenas você levantar-se e assumir, diante de todos: eu sou o escolhido, e não me calarei. E quando fizer isso, a vitória não será apenas promessa distante. Ela será realidade presente. Ela será a vida que pulsa em cada palavra, em cada gesto, em cada passo. Escolhido, o tempo acabou, a espera terminou. Este é o chamado final. Levante-se, fale, declare, viva e nunca mais volte atrás.